Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Bem-vindos a mais uma live do Verbo da Vida Belo Horizonte. Que prazer, que privilégio enorme estarmos aqui hoje compartilhando a palavra de Deus. Eu quero já logo de início te incentivar a compartilhar esse vídeo, Envie aí para os seus amigos. Curta a nossa página. Se você ainda não curtiu, queridos, é muito importante que você entre lá na página, se inscreva, clique no sininho para que você receba todas as nossas notificações. É maravilhoso. Todas as vezes que uma live é lançada, o meu telefone já me informa que uma palavra poderosa de Deus vai ser compartilhada e isso me auxilia a acompanhar todas as lives. Então, se você marcar o sininho, você vai receber todas as nossas notificações. Curta também a nossa página lá no Instagram, @verbobh. Tem sido maravilhoso, estamos com um pacote de mensagens maravilhosas para esse tempo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e vai abençoar a vida de muitas pessoas. Hoje o Senhor colocou no meu coração uma mensagem que eu tenho meditado já há alguns dias, que é mantendo o foco na carreira. Sabe, queridos, nós estamos vivendo tempos onde nós não temos mais tempo para ficar brincando de ser igreja. Jesus Cristo ele está voltando, existe uma grande colheita que nos aguarda, existe uma grande colheita nesses últimos dias e nós precisamos estar preparados para sermos as ferramentas de Deus para colher essas almas, amém? Abre sua Bíblia comigo lá em Hebreus 11, 39, Hebreus 11, versículo 39, diz assim: Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12, versículo 1 continua: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja bem, o autor aos Hebreus, ele começa no capítulo 11, versículo 1, ensinando sobre fé. E logo depois ele vem mostrando na antiga aliança todos aqueles grandes homens de Deus que tiveram uma vida exemplar, mas ele termina o capítulo 11 dizendo que esses grandes homens de Deus que estão lá na galeria da fé, eles não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. É como se eles tivessem acenado para a promessa de Deus, mas sem que, contudo, eles tenham vivido, experimentado a concretização. Por quê? Porque Deus estava aguardando coisas superiores para nós, para que eles, sem nós, não pudessem ser aperfeiçoados. Então, nós estamos agora em uma posição melhor do que a posição que eles estavam. Então, por causa dessa posição, é como se eles agora estivessem como testemunhas olhando para nós. E o que nós precisamos fazer? E aí ele vai começar no capítulo 12, versículo 1, dizendo: Olha, portanto também nós, que agora temos essas testemunhas, a gente precisa fazer algo. A gente precisa nos desembaraçar de todo peso e pecado que tenazmente está nos assediando, para que nós possamos correr então com perseverança essa carreira. E eu quero começar essa noite falando a você que você tem uma carreira específica de Deus. Deus, quando te planejou, quando Deus pensou em você, primeiro, Ele criou um propósito. Todos nós temos uma carreira. Você não foi chamado para correr a carreira de outra pessoa. Você não foi chamado também para completar a carreira de outra pessoa. Eu quero dizer a você hoje que Deus ele tem uma carreira específica para você. Existe um lugar em Deus onde você pode entrar no centro do plano dele, no plano perfeito que ele desenvolveu para você, aonde você vai experimentar todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz, provendo essa caminhada, essa carreira que o próprio Deus propõe a você. Então, eu quero que você coloque a mão no seu peito aí hoje e diga assim: eu tenho uma carreira. Queridos, nós precisamos ter isso em nossa mente, porque Deus ele planejou essa carreira para cada um de nós. E nós só vamos ser plenos
quando nós estivermos realmente correndo a carreira que Ele propôs. É interessante que, além de propor uma carreira, Deus ele espera que nós venhamos a completar essa carreira. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, se você conferir comigo lá em Atos 20, capítulo 20, versículo 24, diz assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha que interessante, queridos. Paulo, ele amava mais a carreira ou completar a carreira que lhe estava proposta do que a sua própria vida. Se você ler alguns versículos anteriores, você vai ver que o próprio Espírito Santo havia revelado a Paulo que em todas as cidades que ele viesse a passar, o que ele ia encontrar seriam prisões e sofrimentos. Veja bem, o próprio Espírito alerta Paulo: olha, Paulo, em cada uma dessas cidades que você vai passar, o que te aguarda são prisões, são sofrimentos, mas o desejo de Paulo é: eu não tenho mais a minha vida como preciosa, a não ser o completar a minha carreira. Veja que consciência que Paulo tinha, queridos. E hoje eu estou aqui essa noite para te despertar sobre isso. Você tem uma carreira específica em Deus e Ele espera que você complete essa carreira. Nós precisamos criar essa consciência. Ei, queridos, a nossa vida ela não pode ser mais preciosa do que correr a carreira que nos está proposta. A própria palavra de Deus fala que aquele que acha a sua vida a perde, mas aquele que em troca ele perde a sua vida, na verdade ele está encontrando. Sabe de uma coisa, queridos? E quando nós encontramos a carreira, o propósito de Deus para as nossas vidas, nós vamos ser plenos. Nós precisamos fazer como Paulo. Nós precisamos olhar para a nossa carreira e desejar completar essa carreira com todas as nossas forças. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa, a não ser completar a carreira que me está proposta. E é interessante que Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça. Oh, aleluia. Queridos, Paulo tinha tanta consciência de que ele estava no caminho certo, que ao final da sua vida, ele escrevendo para o seu filho amado, ele vai dizer: olha, meu filho, eu combati o bom combate, eu tenho plena convicção de que eu completei a carreira, agora posso guardar a minha fé, porque me está reservada a coroa da justiça. Queridos, eu quero chegar lá no céu e chegar diante de Jesus com a minha carreira completa. Deve ser muito ruim chegar lá no céu salvo, mas Jesus olhar para mim e falar assim: olha, você não conseguiu completar a carreira que eu tinha proposto. Queridos, eu quero trazer hoje essa consciência de que existe uma carreira, de que nós precisamos completar essa carreira. É interessante que quando Paulo fala combati o bom combate, talvez essa palavra combate hoje ela não traga a ideia plena daquilo que Paulo estava dizendo na época, porque essa palavra combate, ela traz uma ideia de Jogos Olímpicos, ela traz uma ideia de corrida, não necessariamente de um combate como nós vemos hoje, mas de uma corrida. Então, quando nós olhamos para a carreira que Deus nos propõe, ele não é uma luta, mas é uma corrida, é uma carreira que precisa ser corrida. Então, o que Paulo está dizendo é: olha, eu corri a minha carreira, eu corri a minha corrida e a completei. Por isso eu posso guardar a fé e aguardar a coroa da justiça que me está reservada. Então, Deus, queridos, Ele deseja que você descubra a carreira, o propósito, o plano dele para a sua vida, porque Ele tem um plano individual para você. Ele tem algo que só você pode fazer. Uma vez que você descobrir essa carreira, esse propósito, você precisa agora correr essa carreira. Não combater, não como uma luta, mas como uma corrida. Vamos analisar esse texto novamente de Hebreus 12, 1. Porém, agora eu quero ler ele na versão NVT. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha.
e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Olha que interessante o que esse texto está falando, e essa versão ela deixa um pouco mais claro. Existem empecilhos na nossa trajetória, existem empecilhos na nossa carreira, e o autor aos Hebreus vai chamar de pesos e pecados. Então, pesos e pecados, eles vão tornar a nossa corrida ou a nossa jornada vagarosos. Eu quero começar falando um pouquinho sobre pecado. Graças a Deus, você que já tem acompanhado as nossas lives, que tem acompanhado os nossos cultos aqui no Verbo da Vida, você que já se matriculou no Rema ou já fez o Rema, você está inteirado sobre a matéria justiça de Deus. É interessante que quanto mais nós aprendemos sobre a justiça de Deus, menos nós vamos pecar. Nós entendemos lá em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos a justiça de Deus. O que isso significa? Que a minha natureza foi mudada, a natureza de pecado foi tirada e agora eu tenho a natureza do próprio Deus. E quanto mais eu aprender sobre a realidade dessa nova criação, menos eu vou pecar, porque agora eu tenho uma natureza de justo, não mais uma natureza de pecador. É por isso que em Romanos 6,6 nós vamos ler que agora nós não somos mais escravos do pecado. Amém? Então, quando nós entendemos sobre justiça, aprendemos e alimentamos sobre justiça, essa questão do pecado, ela vai se tornando cada vez mais longe de nós. Porque a luz do pecado, quando nós aproximamos do pecado agora, existe algo dentro de nós que grita, a nossa natureza agora ela já não condiz mais com o pecado. Então pode ser que agora o diabo vai tentar nos derrubar ou nos tentar com aqueles pecados que nós vínhamos caindo anos após anos, e agora nós não vamos cair mais, porque nós temos convicção de quem nós somos justiça de Deus, nós temos agora a natureza do próprio Deus e podemos andar em santidade. Mas o diabo continua sendo sujo, porque se ele não consegue fazer com que nós não venhamos a cair no pecado, ele vai nos apresentar agora então pesos para nos tornar vagarosos na nossa trajetória, vagarosos na nossa corrida. E o interessante é que pesos, eles não são necessariamente pecados. Pesos podem ser até coisas boas, coisas que vão ajudar até outras pessoas, mas que não fazem parte daquilo que nós fomos chamados para fazer. Então, quanto mais pesos eu coloco sobre a minha vida, às vezes coisas lícitas, mas que têm tomado o meu tempo, que têm tomado a minha energia e têm me desviado do foco da trajetória que Deus desenhou para mim. Então, o diabo ele tem apresentado pesos agora e nós precisamos, cheios do Espírito, ter sensibilidade para identificar tudo aquilo que tem sido peso, tudo aquilo que tem se tornado peso na nossa vida e nos desviado da trajetória que Deus quer que nós corramos. Kenneth Hagin, ele dá um exemplo muito interessante sobre um maratonista. Imagine comigo um maratonista correndo lá a sua maratona com um sobretudo. Olha que interessante, o sobretudo em si, ele não é ruim. Ele usado no local certo e da maneira certa, ele vai ser uma bênção, amém? Mas um sobretudo sobre a vida de um maratonista, aquilo vai se tornar um peso para ele. Aquele sobretudo pode comprometer completamente a corrida daquele maratonista. E é isso que o autor está dizendo. Olha, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos nos despojar tanto do pecado, mas também dos pesos. Queridos, hoje eu estou aqui para te despertar e dizer, ei, chegou o momento de olhar para dentro e nos despojarmos tanto do pecado, mas também do peso, que tem nos tirado o foco, que tem tirado a gente da trajetória que Deus desenhou para nós. Podemos olhar, contar com o Espírito Santo, aquele ajudador que vai nos inspirar a enxergar tudo aquilo que tem se tornado um peso na nossa vida. Muitas pessoas às vezes falam, não, o ministério é pesado. Mas
Mateus 11, 28 vai dizer que o próprio Jesus falou assim: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, a carreira que está proposta para nós é uma carreira leve, é uma carreira que tem graça, é uma carreira que vem com favor divino. Talvez nós estejamos correndo uma carreira que não é nossa. Talvez nós sonhamos com uma trajetória que não foi a que Deus sonhou para nós. O que nós precisamos fazer é alinhar as nossas motivações, é buscar conhecer esse plano perfeito que Deus tem para cada um. Você tem uma carreira que só você pode correr. Chegou o tempo de despojarmos então desses pesos e de pecados para que nós venhamos correr com leveza e com eficácia a carreira que nos está proposta, amém? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que Jesus ele era focado no seu propósito. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, dos discípulos, nós vamos perceber que todos eles eram focados no seu propósito, amém? Eu me recordo de vezes que Jesus, quando separou os seus discípulos, ele falou com os seus discípulos: olha, vá pregar o evangelho, mas vá às ovelhas perdidas de Israel primeiro. Vá curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Vá às ovelhas perdidas de Israel. Não tomai rumo nem a samaritano e nem a gentio. Veja, por que Jesus falou dessa forma? É porque ele não amava os samaritanos, porque ele não amava os gentios? Não, claro que não. Mas é porque ele estava focado no propósito dele. Ele iria alcançar sim os samaritanos, ele iria alcançar sim os gentios, graças a Deus por isso, mas só era possível se ele cumprisse o propósito dele, que partia pelo povo escolhido. Amém? Quando nós vemos também os discípulos também eram focados no seu propósito. Os discípulos serviram Jesus com intensidade durante muitos anos, durante 3 anos e meio. Quando a igreja começa a crescer, nós vemos que os discípulos estavam cuidando da palavra, cuidando da oração, cuidando da distribuição de alimentos. E porque eles começaram a desviar um pouquinho do propósito, o que aconteceu? Eles estavam ficando sobrecarregados e o povo começou a sofrer. E o que eles fizeram? Levantaram então homens cheios da palavra, cheios do Espírito, idôneos, para fazer a distribuição de alimentos, levar esses alimentos de casa em casa, um trabalho sério, um trabalho bonito, um trabalho que precisava ser feito, mas que para a vida dos discípulos não era razoável eles abrirem mão da palavra e da oração para servir às mesas. O serviço estava se tornando um peso para a carreira que os discípulos tinham. Veja, eu não quero que você me entenda que é errado você servir dentro da igreja, amém? Existe um equilíbrio nisso. Os discípulos passaram 3 anos e meio, 24 horas com Jesus, sendo treinados e servindo um corpo de Cristo. Naquela multiplicação de pães, por exemplo, eles serviram os pães, recolheram os alimentos, mas a igreja cresceu, chegou um momento que era necessário eles dedicarem a palavra e aquele serviço estava se tornando um peso. Veja bem, algo que era bom, que abençoava as pessoas, agora estava se tornando um peso para os discípulos, mas eles estavam focados no propósito e corrigiram rapidamente. Mantiveram o serviço, mas eles também focaram no propósito que eles tinham, que era a palavra e a oração. Então, queridos, que você possa sondar o seu coração, que você possa hoje meditar o que tem sido um peso para você, o que tem te tirado do plano, do propósito perfeito de Deus para a sua vida. Chegou o tempo de nós mesmos tirarmos. O Espírito Santo vai te ajudar, ele vai te mostrar o que é, mas somos nós que despojamos de todo peso e de todo pecado. Amém? E para finalizar, o texto de Hebreus 12:1 termina dizendo: corramos então com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos, por mais que nós sabemos aonde nós vamos chegar, por mais que nós estejamos no caminho correto, é necessário termos perseverança. Amém? Muitas vezes nós ficamos impacientes durante o processo. Existe um processo que precisa ser passado por ele. Nós não podemos queimar etapas. É necessário perseverança. Precisamos perseverar, não podemos ser impacientes.
Quando eu olho para os homens da fé na palavra, como Noé, Abraão, José, todos eles receberam uma promessa do Senhor. Mas não quer dizer que aconteceu no dia seguinte aquela promessa. Eles precisaram passar por um período, eles precisaram passar por processos até ver a concretização da promessa. Muitas vezes, queridos, Deus coloca imagens no nosso coração, no nosso espírito, de coisas que Ele vai nos dar lá na frente. Mas não necessariamente quer dizer que amanhã vai acontecer. Existe um processo. E dentro desse processo, o que nós precisamos fazer? Perseverar. Não é na nossa força, não é no nosso intelecto. Queridos, nós só precisamos ser fiéis àquilo que está nas nossas mãos hoje. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, Moisés com 40 anos de idade, ele entendeu que ele iria ser o libertador do povo, e aí, logo em seguida, ele viu lá um egípcio espancando um hebreu. O que ele fez? Matou o egípcio. Ou seja, foi impaciente, quis fazer na força do braço, e isso atrasou seu ministério em 40 anos, porque ele teve que fugir para o deserto, passou lá 40 anos, foi treinado, passou por todo o processo agora, né? Até voltar, e aí sim, libertar o povo daquele lugar. Queridos, não é porque nós temos uma palavra de Deus, não é porque nós já vimos o futuro, quer dizer que amanhã isso vai acontecer em nossas vidas. Existem processos e nós precisamos perseverar em cada um desses processos. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Eu quero que você realmente medite nessas verdades. Deus, Ele tem uma carreira específica para você. Essa carreira é só você que pode correr. Mas chegou o tempo de nós pararmos de brincar de ser igreja e começarmos a nos despojar de todo o peso que tem nos tornado vagarosos e de todo o pecado que tem feito tropeçarmos na nossa carreira e até mesmo nos desviarmos dela. Para isso, é necessário, então, que nós venhamos a correr com perseverança, que nós tenhamos intrepidez, ousadia, confiança que aquele que chamou, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Precisamos amar mais, então, essa carreira do que a nossa própria vida. Temos como exemplo nosso querido apóstolo Paulo, que não tinha a sua vida como preciosa, mas o completar a carreira. Queridos, que nós possamos falar essa mesma frase: completamos a carreira, combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a fé. Agora está reservada a coroa para nós. Eu quero chegar, queridos, no final dos meus dias com essa frase: eu completei a minha carreira. Então, conte com a ajuda do Espírito Santo, que essa palavra possa ter trago luz para a sua vida, medite nessas verdades. Se você foi abençoado, edificado com essa palavra, eu quero te instruir mais uma vez a compartilhar. Envie essa mensagem para aquele amigo, para aquele parente, aquela pessoa que o Senhor trazendo no seu coração agora, envie para ele, deixe o seu like no vídeo se você gostou. Queridos, isso é de suma importância para nós, amém? Nós estamos aqui trabalhando incessantemente, temos uma equipe maravilhosa, desenvolvendo todo esse trabalho, para que essa palavra da fé vá em lugares que nós fisicamente não possamos ir. E nós temos certeza que essa palavra que está te alcançando aí agora, vai alcançar Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e o mundo. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Amo vocês. Um grande beijo.